dos 100 anos do rádio, nós temos mais um destaque aqui agora para tratar sobre a questão da poesia que esteve presente como conteúdo em diversas emissoras do Brasil. Vamos a mais um programete dos 100 anos do rádio junto com a Rádio MEC. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e poesia. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver. Mais nada. A transmissão radiofônica promovida em 1922, na exposição do centenário da independência, contou com o discurso do presidente da República e trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Mas foi com a poesia de Vicente de Carvalho, na voz da professora Noêmia Álvares Salles, que a primeira emissora oficial do Brasil inaugurou sua estação transmissora. Algumas importantes personagens do rádio brasileiro começaram suas carreiras exatamente recitando poesias. Caso de Daisy Lúcide e Edna Savagé. Então eu ia uma vez por semana, bem menina, 6, 7, 8 anos de idade, eu ia ler poemas infantis. Ainda nos anos considerados a era de ouro do rádio, programas literários de diversos formatos figuravam em emissoras, tanto públicas quanto comerciais. Mas as crescentes transformações das emissoras, a partir da década de 1960, começaram a deixar a literatura e a poesia restritas à radiodifusão educativa e cultural, sem fins lucrativos. Na Rádio MEC, por exemplo, foram produzidos programas com os mais diversos formatos dedicados à poesia. Programas com entrevistas. Poesia do princípio ao fim. Poesia do princípio ao fim conversa hoje com a professora de literatura portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lucy Ruas. Com biografias de autores ou antologias de textos. Presença, um programa de Iris de Carvalho. Que hoje apresenta Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira. E principalmente os chamados interprogramas, que dão leveza e respiro à programação regular. Falando com Verso. De Augusto dos Anjos, A Lágrima, por Otton Bastos. Faça-me o obséquio de trazer reunidos clorureto de sódio, água e albumina. Basta isto, porque isto é que origina a lágrima de todos os vencidos. Em 2020, a Rádio MEC abrigou a produção de uma série com textos de poetas contemporâneos. À frente desta série estava o poeta Pedro Rocha. Comecei escrevendo poesia, mas para falar. Eu participei da fundação do CEP 20.000, um evento que acontece desde 1990 no Sérgio Porto, no Rio de Janeiro. Eu tenho muitos poemas gravados também. A expressão do poema falado sempre foi o gatilho primeiro de inspiração para o que vinha a ser escrito. Além de participar de alguns programas de rádio que tive a sorte na minha vida já de participar, aqui no Rio e também em Montevidéu, Uruguai, e em Cartagena, na Colômbia, eu tive 2 programas. Um programa na rádio mesmo, que era o Vai Poema, na Rádio MEC. A gente gravou, acho que mais de 25 poetas contemporâneos. Vai Poema! E, para além disso, eu tenho um podcast que se chama Fala Palavra. Entrevistas com poetas, mas não só poetas estrito sensu, alguém que escreve um texto quebrado em versos, e sim artistas, compositores, compositoras que expressam
seu trabalho em forma de poesia e tem relação com poetas. Esse é o podcast Fala Palavra. O Fala Palavra é uma ação criativa e também coletiva. O melhor caminho para a expansão de poetas e ideias é o boca a boca. Seja parte, siga, compartilhe, comente, movimente-se junto. A internet e as plataformas de compartilhamento e distribuição de áudio vem mostrando que muitos conteúdos que o rádio deixou de produzir são extremamente próprios ao veículo, além de confirmar que há público interessado em um universo de autores e criadores a ser apresentado a esse público. A poesia, a palavra que sonha, não precisa do rádio para seguir existindo, mas o rádio precisa de mais poesia. Vai, poema! Vai. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. 9h42, nós tivemos aí então mais um programete dos 100 anos do rádio, desta feita destacando a questão da presença da poesia, né, junto às suas atividades. Nós aqui, por exemplo, nós por muitos anos utilizamos o Dr. Leandro Cruz do Nascimento, que infelizmente é falecido, mas ele era a pessoa que lia as poesias para nós em momentos especiais, né? Você deve lembrar de várias semanas farroupilha que a gente fazia, o Dr. Newton Rosa fazia o texto e o Dr. Leandro a declamava, né? Ele declamou também o hino do Rio Grande, vários outros aspectos, assim, em vários momentos nós já tivemos a poesia aqui presente em nossa programação. Nos programas à noite havia muitos doutores que tinham a facilidade de ler a poesia. Hoje não é tão presente, né? Mas já esteve muito presente na nossa programação. E claro, como você viu, no país inteiro, né, o rádio teve muitos momentos em que a poesia era uma das atrações muito presentes na programação. A gente está recuperando esses 100 anos do rádio para você nessa parceria com a Rádio MEC.